Olá, boa noite. Sejam todas muito bem-vindas e todos muito bem-vindos a mais uma live do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Eu sou Carla Bittencourt, sou jornalista da Assessoria de Comunicação e essa noite terei o prazer de conversar com o professor Jaime Barreiros Neto. Jaime é professor de Direito, é analista judiciário do TRE Bahia e é membro da Academia de Letras Jurídicas do nosso estado, ou seja, terei a honra de conversar com um imortal. O tema é de suma importância, a aprovação da PEC 18 de 2020, que altera a data do nosso calendário eleitoral, que aconteceria, estava previsto para os dias 4 e 25 de outubro, e agora serão 15 e 29 de novembro, respectivamente, primeiro e segundo turnos. Aproveito para saudar o nosso presidente, desembargador Jataí Júnior, e antes de convidar Jaime para entrar aqui na sala, eu queria contextualizar um pouco essa live dentro do projeto A Mídia e as Eleições. Esse é um projeto que acontece todos os anos eleitorais, realizado pelo TRE Bahia, e que em 2020, por conta da pandemia de coronavírus, e seguindo uma sugestão do nosso presidente, está sendo realizado de forma online. O tribunal acredita e está apostando em suas redes sociais como um espaço para promover e ampliar o debate sobre o processo eleitoral e a comunicação, já que nós temos aí, além do desafio do coronavírus, um desafio que se potencializa muito quando se fala de internet, que é as desinformações, os boatos e as notícias falsas, as chamadas fake news. Então, acreditamos que, oferecendo informação qualificada, todos os atores envolvidos nesse processo, sejam os eleitores, os partidos políticos e os candidatos, terão como uma ferramenta que possibilitará eleições transparentes e que se cumpra aí, de fato, a função eleitoral, que é o fortalecimento da democracia. Todo esse conteúdo da Mídia e as Eleições está disponibilizado no site do projeto, que é a mídia e as eleições, tudo junto, sem acento, .tre-ba.juiz.br. Repetindo, a mídia e as eleições.tre-ba.juiz.br. Vamos agora convidar o professor Jaime para entrar aqui, porque é um tema que interessa a todos. Pode ser decidido. Estamos só aguardando, ele vai entrar aqui agora. Vai estar carregando. Boa noite. Olá, professor, boa noite. É um prazer estar aqui com você para falar sobre esse assunto aí quentíssimo, dentro do nosso calendário eleitoral, que é a mudança das datas da eleição e, consequentemente, outras alterações que ocorreram no calendário. A primeira pergunta que eu te faço é: a data das eleições foi adiada em pouco mais de um mês, mas não haverá muito provavelmente uma vacina até lá. Qual é a sua avaliação sobre a eficácia dessa mudança? Boa noite, Carla, primeiramente. Boa noite a todos os amigos que estão aqui acompanhando. O Felisberto Bucão, nosso grande assessor de comunicação do tribunal. Só ele perguntou se Joaquim vai... Liz perguntou se Joaquim vai aparecer hoje. Espero que não. Entrou na última live e queria participar. Pois é. Aqui também espero que Laura e as meninas também não apareçam. Mas também mandar um abraço para o nosso presidente, desembargador Jataí Júnior, e a todos os colegas, que estão aqui participando. Eu já vi aqui alguns, Maxwell, entre outros aqui, eu ouvi o nome passando enquanto você estava falando. E realmente temos essa grande novidade, que é essa emenda constitucional, já não é mais uma PEC, é a emenda constitucional 107, que foi promulgada ontem, alterando de forma inédita, na redemocratização do Brasil, após 88, a data da eleição. A data da eleição ela é prevista na própria Constituição, por isso a necessidade da emenda constitucional, que excepcionalmente, diante da situação de pandemia, permitiu esse adiamento em 42 dias. O primeiro turno, que seria dia 4 de outubro, passou para 15 de novembro, feriado da Proclamação da República, e o segundo turno, se ocorrer, nas cidades onde vier a ocorrer, será no dia 29 de novembro. Bom, foi uma saída importante essa saída tomada aí pelo Congresso Nacional a partir, abraço, Maxo, você também, todos os amigos aí,
a partir de proposta, inclusive, do Tribunal Superior Eleitoral, que se amparou em estudos, inclusive científicos, em previsões, não é, de médicos, sanitaristas, mas evidentemente que tudo é uma interrogação. Claro que essa interrogação, hoje, a gente já tem algumas previsões, não é? A gente tem observado como, doutor Vandilson também, um grande abraço, né? Nosso grande advogado eleitoralista, nós temos já uma análise do comportamento desse vírus em outros países. O Brasil está no pico. Brasil e Estados Unidos hoje são os epicentros da pandemia, né? Mas a gente tem observado, por exemplo, que esse epicentro já foi a Europa. E a Europa está voltando ao normal. Observem que os campeonatos de futebol na Europa já estão retornando, não como o Campeonato Carioca, que foi uma irresponsabilidade, né? Mas de uma forma mais segura. O campeonato de Fórmula 1 já vai começar nesse domingo. Então, os números de casos já estão caindo. A gente vê hoje uma situação trágica no Brasil, mas acredita e tem fé que daqui a 5 meses as coisas estarão melhor. Então, eu acho que foi uma mudança prudente, porque outubro realmente está muito próximo. E fazer a eleição dia 4 de outubro seria uma irresponsabilidade. Claro que não dependeria do Tribunal Superior Eleitoral, da Justiça Eleitoral, porque quem definiria a data seria o Congresso, mas o Congresso teve o bom senso de fazer esse adiamento, que é um adiamento para uma data boa. Por que uma data boa? Porque um dos grandes problemas que surgia diante dessa possibilidade de adiamento era o da eleição ficar para o ano que vem. Se a eleição ficasse para o ano que vem, qual seria o grande problema? Os mandatos dos atuais prefeitos e vereadores acabam dia 31 de dezembro. Acabam esses mandatos. Então, a partir do dia 1º de janeiro, teremos que ter a posse dos novos eleitos. E fazendo a eleição no ano que vem, o dilema surgiria. Quem assumiria essas prefeituras e esses cargos de vereador? A gente falou, bota o juiz da cidade, que é praticamente inviável, uma ideia realmente que não tinha muito sentido, mas muita gente defendeu. A ideia talvez mais viável realmente fosse prorrogar os mandatos dos prefeitos e vereadores por um tempo mínimo necessário para que a eleição fosse realizada. Mas haveria um transtorno muito grande, inclusive discussões sobre a legitimidade desse procedimento. Sim. Então, a melhor solução realmente é confiar, a partir desses estudos que foram realizados, essas previsões, que teremos condições de realizar a eleição em novembro, porque em novembro teremos uma grande vantagem. Vai dar tempo de dar posse aos eleitos no dia 1º de janeiro. Então, a gente supera esse grande obstáculo, né? Mas, claro que vamos ter que observar como a pandemia vai se desenvolver nos próximos meses. A gente torce para que a curva esteja descendente até lá. Claro que ainda não teremos vacina, como você bem colocou, então ainda teremos muitos cuidados a serem tomados, mas dentro de uma nova normalidade, será possível realizar a eleição, é o que eu acredito. Tem uma observação aí na emenda de que, caso as condições sanitárias de um estado ou de um município não permitam a realização dessas eleições nessa nova data prevista, o Congresso, por provocação do TSE, poderia editar um decreto legislativo para designar novas datas, mas tendo como limite o dia 27. Como é que a Justiça Eleitoral vai se preparar caso seja esse mesmo o cenário? Bom, na verdade o Brasil é muito grande, né? São 8.500.000 quilômetros quadrados, com realidades completamente distintas de um estado para outro. Tem estados no Brasil em que a mortalidade está muito baixa, em outros está muito alta. Então, sem dúvida que é possível, dentro de mais de 5.000 municípios, que a gente tem alguns onde não seja possível fazer a eleição em novembro. A gente acredita, torce para que isso não aconteça, mas caso venha a acontecer, o TSE e a Justiça Eleitoral, de uma forma geral, estará preparada para realizar essa eleição em outra data, como já faz. Nós temos eleições fora das datas convencionais, eleições suplementares, a Justiça Eleitoral realiza. E todo o trabalho de planejamento será executado para que a eleição ocorra dia 15 de novembro. Mas se precisar de alguns dias, o trabalho não vai ser perdido. Então, acreditamos que conseguiremos superar também esses obstáculos, eventualmente, a depender do município. A eleição poderá ser adiada mais alguns dias, mas, dentro do possível, tentaremos fazer cada caso, né? Cada caso é um caso, e que tudo possa acontecer ainda em 2020, né?
Uhum. Queria falar sobre um aspecto, né, ligado a essa emenda e que é um comunicado que foi feito pelo ministro Barroso hoje, de que os prazos eleitorais de julho estão adiados por 42 dias. Você poderia explicar um pouco sobre o significado disso? Posso, inclusive já vi que tem gente perguntando aqui, amigos aqui perguntando sobre os prazos eleitorais. O que a emenda 107 prevê? Ela prevê que aqueles prazos que já foram vencidos, por exemplo, prazo para o alistamento eleitoral, que já se encerrou, dia 6 de maio, esses prazos não serão reabertos. O prazo para o indivíduo se filiar a um partido político, visando a disputa eleitoral desse ano, já se encerrou também, foi 4 de abril, né? Não vai ser reaberto. Agora, os prazos que ainda não ocorreram, não chegaram ao seu termo final, esses prazos serão revistos. Principalmente aqueles prazos que têm como base a data da eleição. Então, por exemplo, desincompatibilização. Existem determinadas pessoas que exercem determinadas funções e cargos e que precisam se afastar dessas funções e cargos para disputar uma eleição. Então, existem prazos de desincompatibilização que variam 6 meses antes da eleição, 4 meses antes da eleição ou 3 meses antes. 6 meses antes da eleição seria 4 de abril, já que a eleição seria 4 de outubro. Então, esse prazo já passou. E aí, de acordo com a emenda constitucional, não vai ser reaberto. Quem tinha que se desincompatibilizar até 4 de abril, teve que se descompatibilizar lá, ou então não vai concorrer. Não vai ser, a data paradigma não vai ser 15 de novembro para esses casos. Vai continuar sendo 4 de outubro. A mesma coisa para quem tinha que se desincompatibilizar, por exemplo, secretários de saúde que queriam ser candidatos a prefeito. Tinha que se desincompatibilizar até o dia 4 de junho. Esse prazo também não vai ser reaberto. O prazo já vencido não será reaberto. Agora, por exemplo, funcionário público, servidor público. O servidor público precisa se afastar das atividades de servidor 3 meses antes da eleição. Se a data da eleição tivesse sido mantida para outubro, esse prazo nem seria amanhã, dia 4. Só que como a emenda é do dia 2, anterior ao vencimento desse prazo, esse é um prazo que vai mudar. Vai ser 3 meses a contar do dia 15 de novembro, ou seja, dia 15 de agosto. Essas pessoas poderão ficar no trabalho, trabalhando normalmente, sem se desincompatibilizar, até 15 de agosto. Não vão sair mais amanhã, como estava previsto. Então, em regra, aqueles prazos que ainda iriam vencer, esses serão alterados. Por exemplo, o prazo para a realização das convenções, para a escolha de candidatos, seria de 20 de julho até 5 de agosto. Vai mudar. Vai passar para 31 de agosto até 16 de setembro. Campanha eleitoral começaria dia 16 de agosto. Vai começar agora dia 27 de setembro. Então, os prazos que ainda vão ocorrer daqui para frente serão adiados. Os que já passaram não serão retomados, salvo uma única situação de um prazo que já tinha vencido e que vai ser retomado, que é o da desincompatibilização de jornalistas e radialistas. Radialistas tiveram que deixar a apresentação de programas de rádio e TV até o dia 30 de junho. Com a emenda constitucional, eles poderão voltar ao ar, porque haveria um prejuízo muito grande eles ficarem fora do ar 5 meses. Então, eles poderão voltar e se afastarão novamente no dia 11 de agosto. Fora isso, todos os prazos que já passaram não serão reabertos. Você falou, então, acho que isso responde uma pergunta que eu ia fazer em relação até a programas de TV, que no último dia 30 venceu um prazo importante. Aí muitas pessoas têm questionado isso sobre candidatos que apresentam programas de TV. Então, isso foi o que foi revisto, né? E que... Pois é, exatamente. Minha pergunta é, o TSE pode ainda mudar isso ou isso já está definido, já está certo mesmo? Não vai mudar mais. Claro que o que pode acontecer ainda é uma mudança na data da eleição em alguns municípios específicos, que a emenda autoriza, mas observe que o Congresso Nacional foi bem claro, inclusive, dizendo que ele, Congresso Nacional, é que pode alterar a data. O TSE pode, no máximo, provocar. Então, o que o TSE pode fazer daqui para frente é regulamentar determinadas situações, mas sempre tendo em vista o que a lei estabelece, e muitos desses prazos têm como base a data da eleição. Então, esses prazos que ainda não aconteceram e que têm como base a data da eleição serão prorrogados
como o ministro Barroso já falou, né, esses 42 dias, mas é o mínimo que o TSE vai fazer. O que o TSE vai fazer agora, e a Justiça Eleitoral como um todo, é trabalhar com esse novo calendário, que já está, portanto, fechado, e executar todas as etapas necessárias para que a eleição aconteça. Algo que a Justiça Eleitoral já estava fazendo. Isso é muito importante destacar. A Justiça Eleitoral já vem trabalhando, mesmo com a pandemia. O TRE Bahia, inclusive, ele vem sendo um exemplo para o Brasil. É o TRE mais produtivo do Brasil, já há 2 meses, né, desde que a pandemia começou. E todos os trabalhos de organização das eleições estão sendo realizados. Apenas agora teremos uma folga um pouco maior, não apenas para a Justiça Eleitoral, mas principalmente para o povo, né? Porque, sem dúvida, as pessoas estão com medo. Mas a gente torce para que em novembro a situação já esteja melhor e dessa forma a gente possa ter uma eleição mais tranquila. Não, é importante que se diga aí que isso está acontecendo não porque o tribunal não esteja preparado, mas por uma questão de saúde, né? Houve uma consulta a especialistas, não é uma questão técnica. Eu queria saber agora sobre como será viabilizado, como que a Justiça Eleitoral está pensando em adotar as medidas de segurança, porque os prazos já ficou um pouco claro que eles estão sendo reajustados. Tecnicamente falando, a gente estaria preparado para fazer essas eleições mesmo no dia 4 agora, não é uma questão técnica, mas uma questão de saúde, mas como que a Justiça Eleitoral vai se preparar para garantir, né, a segurança tanto dos servidores e dos colaboradores, quanto dos eleitores nesse processo? Bom, antes de responder a sua pergunta, só vou responder uma pergunta que eu vi que estava passando aqui, que é interessante. Alguém perguntou se ainda pode haver algum veto presidencial a esse novo calendário. Não pode. Não pode porque a emenda constitucional não passa pela possibilidade de veto presidencial. Ela é sancionada e promulgada pelo próprio Congresso, e isso já aconteceu ontem. Então, a gente já tem a emenda valendo, que é a emenda constitucional 107. Então, o calendário é esse aí. Mas respondendo sua pergunta, Carla, o Tribunal Regional Eleitoral e a Justiça Eleitoral como um todo estão se preparando para esse grande desafio, né, do dia da eleição, contratando material, né, de proteção aos eleitores, álcool gel, por exemplo, já fazendo estudos sobre o dia da votação, de como se dará um distanciamento entre os eleitores nas filas. Também existe a possibilidade de o horário da votação ser ampliado até as 8 da noite, porque está previsto por lei até 5 da tarde, mas poderá ser ampliado, a emenda possibilita isso, né? Até as 8 da noite ou até um pouco mais, a depender da situação, para permitir que os eleitores votem de uma forma mais espaçada, evitando aglomeração. Também existem estudos no sentido de que haja um escalonamento de eleitores mais idosos, votem num determinado horário, outros eleitores mais jovens, que não são de grupo de risco, num horário diferente, isso também está sendo estudado. E, principalmente, a biometria. A identificação biométrica do eleitor não será realizada esse ano, porque já seria um risco. Isso, né? Já está praticamente definido, né? Está praticamente definido que já foi autorizado, né? E todo o estudo está sendo realizado nesse sentido, de que não seja utilizada a biometria. O próprio ministro Barroso já fez nesse sentido, porque seria uma forma muito grande de contaminação, o eleitor colocando o dedo naquela maquininha para ser identificado, né, todos os eleitores. Né? Pois por mais que houvesse higienização, é um risco. Né? E você higienizar uma superfície que é sensível justamente a digital, podia até dar travada, algum tipo de problema, né? Pois é. Mas é algo que já está definido, então? Ou está quase? Já tá como é que a gente fica sabendo? A gente pode dizer que já está definido que não vai ser usada a biometria. Uhum. Agora, claro, vai ser usada a urna eletrônica, né? E a urna eletrônica tem tecla também. Então, sim, é evidentemente que a gente vai ter que ter uma logística para que cada eleitor, depois de votar, alguém vá lá, limpe o teclado para o próximo eleitor. Então, vai ser uma eleição um pouco mais complexa nesse sentido. Pelo menos, a nossa sorte é que a eleição municipal só são 2 votos. Se fosse a eleição presidencial, seria um inferno, né? Mas, como são 2 votos apenas, e o horário vai ser ampliado, a gente acredita que tudo possa correr bem. Ô Jaime, recentemente o ministro Barroso falou que estava sendo realizada uma campanha de que as empresas estavam, né, dispostas a contribuir, oferecendo material aí, as EPIs, né? Então, assim, já está definido que é o TSE que vai repassar esse material de segurança para os tribunais regionais, ou isso vai ser um custo
né, que vai ter que ser assumido, no caso, pelo TRE Bahia ou por outros regionais? Bom, eu não sei te informar exatamente se vai ser verba do TRE Bahia ou do TSE. De qualquer forma, o orçamento dos tribunais regionais eleitorais, ele decorre também de repasses que o próprio Tribunal Superior Eleitoral realiza para os TRS. Então, eu acredito que esse custo extra, que não estava programado no ano passado, haverá um repasse do TSE, não é? A partir, evidentemente, de verbas da União, para que a eleição possa ocorrer com segurança. Tem uma questão aqui que o pessoal estava perguntando, agora eu me perdi aqui. Olha essa Eu pergunta, vi. por que não aproveita para unificar as eleições? Ah, sim. Bom, a unificação das eleições é uma proposta que alguns setores da sociedade defendem, acreditando que poderia haver uma redução de custos da eleição, que no debate democrático é legítimo que as pessoas pensem assim. Agora, não seria legítimo de forma alguma discutir isso agora, porque as regras eleitorais não poderiam ser mudadas de forma radical. Seria um golpe. Você não pode querer alargar o mandato agora, aproveitando essa situação, não é? Uma situação excepcional, para estabelecer uma mudança estrutural. Mudanças teriam que ser para respeitar a Constituição, tão somente conjunturais. Mudanças necessárias para efetivar essa eleição. Depois pode ser discutido, ano que vem, nada impede uma unificação do calendário. Eu, particularmente, vou dar minha opinião, eu sou totalmente contra a unificação. Eu entendo que não reduz custo coisa nenhuma, que isso é um discurso falacioso. Por que não reduz? Porque existem custos fixos que formam a maioria desses custos, que não mudariam, por exemplo, a manutenção da justiça eleitoral, e o custo para a democracia seria muito alto. Seria terrível misturar todas as eleições no mesmo dia. O eleitor não teria informação para votar. Haveria uma confusão muito grande. A eleição municipal, ela tem um perfil completamente diferente da eleição presidencial. Na eleição presidencial se discutem as grandes questões nacionais, a política externa, a política econômica. Na eleição municipal, por sua vez, são os assuntos locais, é o emprego, forma separada, então é uma oportunidade de ampliar e aprofundar esses debates específicos do que é nacional e do que é local, né? Exatamente. Você juntando tudo no mesmo dia, haveria uma mistura indesejada. Ou o eleitor iria se concentrar nas questões locais, principalmente nas pequenas cidades, ou ele iria se concentrar nas questões nacionais. Haveria um sacrifício do debate político. Então é importante esse debate. O custo não é tão mais alto como se imagina, e é muito importante para a democracia essa oxigenação, que a gente tenha a eleição de 2 em 2 anos, alternando a eleição municipal com a eleição geral. Essa é a minha opinião. Né? De qualquer forma, eu considero também que na democracia é legítimo se debater isso. Já foi debatido anteriormente em outras situações, já foi recusado, pode ser debatido de novo, mas esse não era o momento. O momento agora era de mudanças conjunturais e não mudanças estruturais. Mudanças estruturais do processo eleitoral podem ficar para depois que a eleição passar no ano que vem. Jaime, muitos mesários voluntários podem acabar desistindo, né, desse voluntariado por causa da pandemia, com medo de se contaminar. O que a Justiça Eleitoral tem a dizer para essas pessoas? Bom, a Justiça Eleitoral tem a dizer que todos os cuidados estão sendo tomados para que as pessoas que venham a trabalhar nas eleições possam ser protegidas. Evidentemente que existe um medo, existe um receio da sociedade, né? Todo mundo está vivendo uma situação nova, mas a gente acredita que em 5 meses isso vai melhorar, que tenhamos condições de segurança para que as eleições aconteçam. O mesário é muito importante, é fundamental. Sem mesário não tem eleição. Muita gente questiona, por que não coloca o servidor da Justiça Eleitoral como mesário? Não tem como. Para vocês terem uma ideia, o TRE Bahia tem cerca de 900 servidores. E na Bahia são necessários 130 mil mesários. Então, o povo tem que colaborar, não é um dever cívico, é um dever fundamental. A nossa Constituição não prevê apenas direitos, prevê deveres também. A sociedade se constrói através do exercício de direitos e deveres fundamentais. Esse é um dever para com a democracia. Então, é muito importante que haja essa participação. Só um parêntese, uma outra questão que eu gostaria de colocar aqui. Muita gente está perguntando
sobre a questão do título eleitoral. Não é? É uma pergunta que a gente não pode esquecer de responder. Estou respondendo logo para não esquecer depois. Se quem teve o título cancelado poderá votar. Primeira questão, não será reaberto o prazo para o eleitor fazer o seu título, fazer a transferência ou a revisão. O prazo já acabou. É um desses prazos vencidos. 6 de maio, a Justiça Eleitoral se preparou para que esse prazo fosse cumprido. Tivemos como novidade a dispensa da biometria nesses últimos recadastramentos, o uso da internet, de aplicativo desenvolvido pelo TSE, o Título Net, e conseguimos contemplar a realização desse alistamento, que era o grande desafio da pandemia. Conseguimos vencê-lo. Agora, teve gente que não fez o alistamento, que não se recadastrou. O que é que vai acontecer com essas pessoas? Bom, em alguns municípios, na Bahia, por exemplo, mais de 300 municípios, nós tivemos a obrigatoriedade do recadastramento biométrico em 2019 ou 2020. Nesses municípios onde houve o recadastramento obrigatório em 2019 e em 2020, nós teríamos, melhor dizendo, o cancelamento do título de quem não tivesse feito o recadastramento, mas essas pessoas poderão votar. Foi uma decisão já do TSE. Quem não se recadastrou em 2019 e 2020 não vai ter mais o título cancelado. Poderá votar. Só na Bahia isso vai dar mais 800 mil eleitores. Mas prestem atenção no que eu vou dizer. É uma situação diferente daqueles municípios onde o recadastramento ocorreu antes da eleição presidencial. Por exemplo, Salvador. O recadastramento em Salvador foi em 2017. Quem não fez o recadastramento em Salvador em 2017 não votou em 2018. Se essa pessoa, depois disso, não regularizou, não vai votar esse ano. Porque o problema foi gerado em 2017. Se o problema tivesse sido gerado agora, em 2019 e 2020, não existiria o problema porque a pessoa poderia votar. Mas quem deixou de fazer o recadastramento em 2017 e não fez depois, não irá votar esse ano. Eu vi uma pergunta aqui, algumas perguntas, na verdade, sobre a expectativa do tribunal, dos tribunais do TSE, né, de uma forma geral, para as abstenções, né, que é algo que talvez se equilibre com esses eleitores, né, que puderam votar e que não poderiam, esse número que você traz, mas assim, qual a expectativa de lidar dentro de um cenário de pandemia, considerando aí que pode ou não achatar a curva, para lidar com essa coisa da abstenção e o que a Justiça Eleitoral pretende fazer para que isso não aconteça, né? Bom, é uma situação difícil, realmente, lidar com essa questão da abstenção. Porque, evidentemente, o indivíduo ele vai fazer uma avaliação pessoal. Ele vai ter coragem de votar ou não. A gente tem fé que em novembro, por isso a importância do adiamento, se fosse em outubro seria muito pior, a gente tem fé que em novembro as condições sanitárias serão mais favoráveis e que as pessoas puderão votar. Mas, de fato, por exemplo, tivemos agora a eleição na França com abstenção recorde. Então, pode ser que isso aconteça no Brasil. Mas, como você bem colocou, não é? Existe um outro lado também. A gente que não fez o recadastramento, que não votaria, vai poder votar. Isso pode compensar de alguma forma. No Brasil, de forma geral, a participação é muito grande. 80% dos eleitores costumam votar. Eu não acredito que a abstenção, que gira em torno de 20%, aumente mais do que 30%. Vai ter um aumento, eu acredito que vai, mas nada que inviabilize a eleição. Então, já estou vendo algumas pessoas aqui dizendo que não vão ter coragem de sair para votar. Vamos acreditar que até lá as coisas melhorem. Né? É a fé que a gente tem. Hoje, se a eleição fosse hoje, eu acho que pouca gente teria coragem. Mas a gente tem que pensar que é daqui a 5 meses. Então, temos ainda tempo para tentar 4 meses e meio, né? Para tentar superar esse desafio. Né? O Jaime, sobre o haver ou não haver a biometria por uma questão de segurança da saúde, mas também estão questionando aí um outro lado, eu vi até entre as perguntas, se isso não abriria brechas para algo que estava, né, pacificado, que era a possibilidade zero de fraude eleitoral. Com o não uso da biometria, como é que fica essa questão da segurança do voto? O grande problema da segurança do voto não é a urna. A urna é segura. O grande problema é quando o eleitor vota no lugar do outro. Isso. Realmente a biometria veio para tentar acabar com esse problema.
mas estamos diante de uma excepcionalidade. Voltaremos ao cenário que era anterior à biometria. O eleitor votando sem a biometria. É seguro? É. 100%? 100% não é, porque sempre vai existir o risco de alguém votar no lugar de outra pessoa. Mas ainda assim, a eleição brasileira é a mais segura do mundo. Uhum. É muito mais segura do que a eleição dos Estados Unidos, por exemplo, ou de países europeus. Então, ainda teremos um cenário, é referência mundial, ainda teremos um cenário favorável. Claro que o ideal seria que não tivesse pandemia, que a gente votasse dia 4 de outubro, com biometria. A Justiça Eleitoral se preparou, você sabe muito bem disso, um trabalho árduo, não é? Para fazer esse recadastramento. Aqui na Bahia a gente conseguiu, com muito esforço, esse sucesso, não é? Que infelizmente vai ficar o resultado prático para 2022, mas estamos diante de uma situação excepcional. Vai ser um ato de heroísmo, na verdade, de todo o povo brasileiro conseguir fazer essa eleição. É uma grande vitória do povo. A gente está vencendo esse monstro, que é o coronavírus, que está trazendo tanta infelicidade. Nós conseguiremos vencer fazendo a eleição, não deixando a democracia morrer. Então faremos com dificuldade, será uma situação adversa, como adversa já está sendo a situação da gente ficar em casa, com medo de sair na rua, né? Sem poder ver a família. Já tem vários meses que eu não vejo minha mãe e meu pai, só vejo pela internet. A gente vê uns aos outros, né? Não vejo meus amigos, mas estamos aí, superando com todas essas dificuldades, esse problema. A eleição é a mesma coisa, teremos dificuldades. Ai, tá travando. Está travando um pouquinho, mas eu estou te ouvindo. Tá. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como as eleições municipais envolvem mais intimamente, né, regiões da zona rural, pequenos municípios, muito mais do que as eleições gerais. Às vezes, o acesso à tecnologia para essas pessoas é mais complicado, né? Como é que você vislumbra, por exemplo, um cenário de campanha eleitoral dentro desse contexto? Bom, teremos prejuízo, sem dúvida que teremos. A eleição municipal é uma eleição de corpo a corpo, de contato, principalmente nos pequenos municípios, na zona rural, e isso vai ser prejudicado. Ou das duas, uma. Ou os candidatos vão fazer a campanhas pouco se importando com o coronavírus, e a doença poderá se difundir mais ainda. Infelizmente, essa é uma possibilidade, até porque a gente vê que o povo, infelizmente, muitas vezes não está tratando a doença com o devido respeito, né? As pessoas estão indo para as ruas, né? Estão se arriscando. Uhum. Então, eu não duvido que candidatos continuem a fazer campanhas presenciais e que eleitores sejam contaminados com isso. Mas também teremos outro lado. Responsabilizados por isso, Jaime? Eles podem sofrer algum tipo de sanção diante do fato de provocarem aglomerações, por exemplo? No plano eleitoral, não. No plano eleitoral, não. No plano criminal, talvez. Né? Mas eu também não sou especialista em direito penal. Eu não sei exatamente qual seria o tipo penal a ser aplicado. No plano eleitoral não tem nenhuma proibição nesse sentido. A legislação eleitoral não fala a respeito, né? E eu acredito que essas aglomerações vão acontecer de alguma forma. Né? Não vejo como não acontecer. Mas, sem dúvida, muitos serão os eleitores que terão medo desse contato, não terão a devida informação. Então, teremos prejuízo, sim. É como eu estava falando. É uma eleição diferente, é uma eleição relativamente prejudicada. Não teremos um mundo perfeito. Teremos o mundo possível. Então é melhor a gente ter uma eleição com todas essas dificuldades, fazendo o possível, do que não ter eleição. Então o grande recado é esse. Teremos dificuldades? Teremos. Teremos o modelo ideal? Não teremos. Mas teremos alguma coisa. Isso já é muito positivo. Com certeza. O TSE vai poder realizar ajustes nas normas referentes aos prazos para fiscalização e acompanhamento dos programas de computador que são usados nas urnas eletrônicas para o processo de votação, para apuração, para totalização, todas as fases do processo, né? E incluindo aí o processamento eletrônico e a totalização dos resultados, para que seja adequado a esse novo calendário eleitoral. Você acredita que haverá essa necessidade? Sim, com certeza haverá, porque as urnas são programadas para o dia 4, né? A logística toda da eleição estava voltada para o dia 4, e o que essa norma estabelece é justamente o operacional. O TSE vai ter um novo planejamento, os TRS também,
e um planejamento positivo. Porque, por exemplo, agora, no TRE Bahia, a gente estava discutindo a volta ao trabalho presencial. Isso estava gerando muita polêmica. Ainda não foi decidido como é que vai acontecer, mas evidentemente que poderá haver um redimensionamento dessa volta. Não sei exatamente como a administração do tribunal vai analisar essa questão, não é? Mas ganhamos 42 dias. Ganhamos 42 dias para nos organizar, para pensar todas essas adversidades, como a gente vai superá-las. Ganhamos 42 dias para que o pico da pandemia passe, para que a gente tenha mais segurança, para que a gente tenha mais confiança de sair de casa para votar, para que os mesários também se sintam mais à vontade para trabalhar. Então a esperança volta. Temos de volta a esperança de que poderemos fazer uma eleição digna, capaz de valorizar o nosso processo democrático. Sim, de suma importância isso, a gente saber que, apesar desse problema, dessa crise, né, que a gente não vai abrir mão desse direito de todo mundo, que é escolher os novos gestores municipais, né? Exatamente. Essa semana a gente realizou uma live sobre registro de candidaturas e o prazo também foi alterado. Além da data, muda alguma coisa na forma como o procedimento será feito? Não, procedimento não, né? Aí o especialista, inclusive, é o nosso amigo Jonas, que fez a live com você. O procedimento será o mesmo, pela internet, os mesmos programas que já seriam utilizados. O que muda realmente é o prazo. As convenções para a escolha dos candidatos ocorreriam entre 20 de julho e 5 de agosto. E o registro ocorreria a partir das convenções até às 19 horas do dia 15 de agosto, para que a campanha eleitoral começasse a partir do dia 16. Agora, esses prazos foram atrasados 42 dias, então nós teremos o início das convenções no dia 31 de agosto até o dia 16 de setembro. Entre 16 de setembro e 26 de setembro, teremos aí o registro das candidaturas e a campanha eleitoral começará dia 27. Então é o prazo que muda, se adequando à nova data da eleição, mas o procedimento será basicamente o mesmo. Inclusive, a emenda autoriza aquilo que o TSE já tinha decidido, de que essas convenções poderão acontecer de forma virtual, online, com uso de tecnologia, né? Diante das dificuldades que a gente tem hoje de juntar no mesmo ambiente várias pessoas, como acontece na grande festa que é sempre a convenção. Claro que politicamente haverá uma perda, porque o momento da convenção é um momento também em que a candidatura é lançada, é um momento de festa, em que o candidato se mostra para o eleitorado, não é? Isso a gente não vai ter. Mas aí a criatividade dos marqueteiros, dos partidos políticos, dos candidatos vai ter que falar mais alto. Tudo tem que ser adaptado. O próprio conceito da campanha, desde as eleições passadas, a gente viu que o debate se deu muito mais no ambiente de rede social, de internet, do que os meios convencionais. Não estou deslegitimando a importância, né, do contato pessoal, ainda mais sabendo que municipalmente falando, isso tem mais força, mas dá um voto aí também para o fato de que há algum tempo já, e isso se provou muito nas eleições passadas, que a força do debate acontece muito dentro da internet, né? Exatamente. É um novo tempo, né? As redes sociais, o WhatsApp principalmente, transformou o modelo de campanha eleitoral. Então, a gente teve, na última eleição presidencial, uma perspectiva inicial de vitória ou do candidato do PT, ou do candidato do PSDB, que era quem tinha mais tempo de TV, mais da metade do horário eleitoral, todo mundo acreditando, as velhas raposas políticas acreditando que o segundo turno seria uma dobradinha daquilo que já vinha acontecendo nos últimos anos, só que muitos não se atentaram que os tempos são outros, e que o tempo de TV não fez diferença nenhuma. Enquanto Geraldo Alckmin tinha 5 minutos e fez uma campanha pesada, sem graça, que não motivou as pessoas, Bolsonaro, gostando ou não dele, não é? Aí vai do gosto de cada um, tinha 7 segundos apenas de horário eleitoral, mas soube usar as redes sociais, fez uma campanha inovadora, não é? E ganhou as eleições. Então, quem acordou, e assim como vários candidatos ao governador também, quem acordou para esse novo modelo de campanha eleitoral saiu na frente. Sim. Claro que na eleição municipal, o corpo a corpo ainda é muito importante. Eu acho que aquela questão da internet, se não fosse a pandemia,
Não seria tão impactante nesse ano como foi em 2018. Mas, ainda assim, impactará. E agora, então, sem a possibilidade do contato pessoal tão intenso, com certeza a internet ganha uma dimensão ainda maior. A internet tem essa dimensão maior e tem também um revés aí, né? É uma coisa muito boa que possibilita, por exemplo, que nós estejamos realizando todo esse trabalho e esses debates, mas também a gente sabe que é um ambiente em que cresce muito a boataria, a desinformação, as fake news. Como é que você acha que a Justiça Eleitoral pode, dentro desse cenário em que boa parte das coisas acontecerão, boa parte dos processos vai acontecer dentro da internet, se preparar também para lidar, que eu vislumbro aí, né? Já vi muitos especialistas falando, temos dois vírus aí, o coronavírus e a desinformação. Como lidar com esse segundo vírus aí? Pois é, a desinformação é um vírus antigo, né? Não é um Covid-19, é o velho influenza, né? Que influencia tanto Mas que o ganha resultado eleitoral, né? bastante caráter de pandemia nesse ambiente de rede, Pois né? é. O velho influenza, às vezes é uma gripezinha e às vezes vira uma gripe espanhola, né? Na última Sim. eleição, o influenza, de certa forma, virou uma gripe espanhola por causa do WhatsApp. O WhatsApp foi o grande elemento inovador que fez com que a mentira se disseminasse muito mais do que antes. Mas a mentira, apesar do WhatsApp, tem perna curta. Então, hoje, cada vez mais, a gente já observa que os meios de comunicação estão se preparando para combater essas fake news, fazendo checagem de informação. A Justiça Eleitoral também está se preparando. Nós, no TRE Bahia, por exemplo, fizemos vários cursos recentemente para traçar estratégias de combate à desinformação. E, evidentemente, a Justiça Eleitoral não tem como acabar com a mentira. Ninguém acaba com a mentira. Mas nós podemos informar o eleitor. Então, por exemplo, o TRE Bahia já está trabalhando em projetos de conscientização, criando, inclusive, um projeto de uma tirinha infantil, não é, para disseminar a verdade, a boa informação nas eleições. Projetos como esse, o Mídia e as Eleições, são voltados também para isso. A Ascom está fazendo um trabalho excelente de combate à desinformação. Não é? O TRE do Paraná, eu já soube que também criou uma rede de checagem de informação que vai ajudar muito também todos os tribunais regionais eleitorais do Brasil. Então, o que a Justiça Eleitoral pode fazer é buscar a verdade sempre, buscar desmascarar a mentira, levar informação ao cidadão. E ao cidadão cabe buscar essa informação. Claro que nós vivemos a diversidade em níveis educacionais. As pessoas não costumam se informar, mas sempre foi assim. Quanto mais informação a gente tiver, quanto mais facilmente essa informação chegar, mesmo aquelas pessoas que não têm tanto acesso ao contraditório, de alguma forma tenderão a ficar sabendo que uma mentira é uma mentira e não é uma verdade. Então, o que a Justiça Eleitoral tem que fazer é disseminar a verdade, combater a mentira, não é? Desmascarar as fake news, sabendo, entretanto, que ninguém consegue acabar completamente com as fake news. É aquela história, a gente vai superar essa pandemia do Covid-19, vai, mas provavelmente o Covid-19 vai ficar aí, como vários outros vírus. Vamos criar vacina, não é? Vamos tomar precauções para não nos contaminar. Não é? Com certeza não vai ter esse número de mortes que vai estar tendo agora, mas de vez em quando alguém vai ficar doente, alguém vai morrer. Então a mentira vai continuar existindo sempre. O que a gente tem que tentar fazer é reduzir o impacto dela. E as pessoas saberem, por exemplo, que às vezes não é nem tanto o acesso a muitas informações, mas a informações qualificadas, né? E a buscar sempre essas informações em fontes de confiança. Porque você citou o WhatsApp aí, muitas pessoas acreditaram em muitas coisas porque alguém passou um zap, era um tio, era um conhecido, mas assim, quando você ia espremer ali para chegar na origem da fonte, era uma coisa inventada, né? Sem a menor procedência. Eu aprendi desde criança, meu pai sempre me falou isso. Sempre desconfie. Seja um desconfiado. Não acredite na primeira coisa que falam para você. Busque a informação. Infelizmente, nós não temos essa cultura. A nossa cultura é uma cultura de clicar e compartilhar, sem nem saber se aquilo é verdade ou não. A gente vê muito isso, né? Mas para mudar isso, só educação, mudança cultural, a gente forçar a barra, né? É o que a Justiça Eleitoral vai tentar fazer. É o que os grandes meios de comunicação, que também mentem, estão tentando fazer, não é? E aí a concorrência é o grande caminho.
Um canal de comunicação mente, o outro também mente, mas um desmente o outro. Um candidato mente, mas quem é o maior fiscal é o adversário, que não vai deixar aquela mentira permanecer. Então, as fake news, elas morrem por si só. Sim. Então, eu acho que é um problema grave, mas não é tão grave também como a gente imagina. Nós temos, sim, meios de combater as fake news através justamente da contestação e do aumento cada vez maior das fontes de informação. Quanto mais informação a gente tem, mais dificilmente uma mentira irá prosperar. Sim. Queria ler uma pergunta aqui. Uma vez que esse ano a eleição ficou dificultosa, no meu modo de pensar, foi Dan San que fez a pergunta, no meu modo de pensar, deveria manter os prazos das convenções e aumentar o prazo da campanha, já que vai ser mais difícil realizar a campanha presencial. Esse é um debate até que foi feito, né? Fazer as convenções logo, aumentar o prazo de campanha, para que os eleitores conhecessem melhor os candidatos. Foi uma ideia até interessante, mas é aquela história, o Congresso Nacional não foi por aí. Né? O que temos, as regras já estão colocadas. Então não teremos o aumento do prazo de campanha, apenas teremos o adiamento. A campanha vai ter o mesmo prazo de duração, a única diferença é que começaria 16 de agosto, agora começa 27 de setembro, e a eleição, que seria 4 de outubro, passou para 15 de novembro. Mas os prazos vão continuar basicamente os mesmos. Olha, Rúbia Gabriel comentou, é bom que a gente entenda que o direito eleitoral não existe sozinho, é preciso fazer o cotejo com os demais ramos do direito. Exatamente, Rúbia bem sabe disso, né? Direito constitucional, principalmente, a gente tem que sempre observar. Daí, inclusive, a dificuldade que nós tivemos agora para essa emenda, porque a Constituição, no seu artigo 16, estabelece que qualquer alteração que venha a modificar o processo eleitoral só poderia acontecer até um ano antes das eleições. Então, em tese, não poderíamos agora alterar a data da eleição. Essa emenda constitucional, de certa forma, viola o artigo 16. Só que chegamos numa sinuca de bico. O direito não pode ficar refém dos fatos. Ou melhor, os fatos não podem ficar reféns do direito, né? O direito ele tem que sucumbir aos fatos diante de uma situação extrema. Então, essa cláusula pétrea do artigo 16 teve que ser flexibilizada para se garantir a viabilidade da própria democracia. Então, a análise constitucional do direito foi fundamental para que tivéssemos essa emenda 107 sendo aprovada dentro de limite de razoabilidade. Então, é aquela história, o direito eleitoral ele sempre tem que ser estudado à luz do direito constitucional e dialogando com todos os outros ramos do direito, com o administrativo, com o direito penal, com o direito civil, com todos eles. E com a política, evidentemente. Sim. Rony Carlos Samuel comenta, transferir o debate para as redes sociais não tira um pouco o caráter democrático? Pois muitas regiões, acho que tem um pouco a ver com isso que você já falou, mas muitas regiões ainda não possuem acesso à internet. Sem dúvida, há um prejuízo, a gente não pode negar isso. As eleições desse ano estão prejudicadas. A grande questão é, qual seria o prejuízo maior? A gente não está no mundo ideal, a gente está no mundo da realidade, a realidade da pandemia. É aquela história, vamos fazer a cirurgia no paciente e deixar a cicatriz, ou vamos deixar o paciente morrer? Sim. Esse que foi o grande dilema. Ninguém quer fazer uma cirurgia grave e ficar com a cicatriz, ficar com alguma sequela. Mas é melhor ficar com sequela ou morrer. Nós tivemos que optar pela sequela. Então a sequela qual é? Teremos uma eleição menos democrática, menos participativa, né? Uma eleição com dificuldades sanitárias, onde provavelmente a abstenção vai aumentar, mesmo diante de todas as providências que a Justiça Eleitoral vai tomar. É inegável que teremos um cenário desfavorável. Mas era isso ou não era nada? Né? Então a grande questão é essa. Né? Muito pior seria deixar a eleição para depois ou não fazer a eleição. Uhum. Olha, tem uma pessoa, Dan, que já perguntou algumas vezes aqui o que acontece se um pré-candidato distribui máscaras para os seus eleitores, seus possíveis eleitores. É permitido? A emenda também fala sobre isso, né? Que programas sociais poderão ser desenvolvidos, voltando-se ao combate à pandemia, também a informação,
poderá ser difundida, mesmo em período eleitoral, os municípios poderão fazer campanhas institucionais de conscientização, de combate à pandemia. Então, como eu responderia essa questão? O candidato, seja ele o prefeito que está buscando a reeleição, seja aquele que não tem mandato, ele tem que ter muito cuidado com o que ele faz. Porque, sem dúvida, estamos num momento em que a solidariedade é importante. Nós não podemos deixar de ser solidários. A administração pública não pode deixar de atender aos pacientes, ao cidadão, a garantir a segurança e a saúde das pessoas. Mas não pode haver proveito eleitoral disso. Então, o que qualquer candidato tem que observar é que ele pode até praticar uma ajuda humanitária, mas não poderá tirar proveito eleitoral desse fato. Se, por exemplo, um candidato distribui máscaras com o seu nome, com o seu número, com o seu rosto, troca o voto por uma máscara ou qualquer coisa nesse sentido, ele estará praticando conduta vedada, estará praticando abuso de poder nas eleições e será punido. A Justiça Eleitoral está de olho, ou melhor, o Ministério Público estará de olho para provocar a justiça, principalmente o maior fiscal da eleição, que é quem? O adversário. O adversário estará de olho. Agora, a Justiça Eleitoral terá que ter razoabilidade, no caso concreto, para analisar se aquela conduta é de fato uma conduta abusiva ou não. Esse é o grande desafio, que sempre foi conceituar abuso de poder nas eleições. Se determinada atitude é uma atitude abusiva ou uma atitude que está dentro da normalidade. Porque o uso do dinheiro, o uso dos meios de comunicação social, isso é normal. O uso do poder é algo natural. O que é proibido é o uso desmedido, o uso distorcido, o abuso. É o abuso que a Justiça Eleitoral terá que combater, como já combatia antes, combaterá agora. Uma pergunta que fizeram aqui: os candidatos vão ser diplomados sem análise de contas? Serão diplomados sem análise de contas, será uma novidade para essa eleição, uma excepcionalidade, porque a regra sempre foi que o candidato eleito ele tinha suas contas analisadas, e aí depois ele era diplomado e empossado. Na verdade, essa era uma regra que não tinha muita efetividade, porque a rejeição de contas não implicava a impossibilidade da posse. Então, mesmo que o candidato tivesse suas contas rejeitadas, ele era diplomado e era empossado. No máximo, o que acontecia era ele sofrer uma ação que poderia ocasionar perda de mandato posteriormente. Uma ação, por exemplo, por captação ilícita de recursos, com base no artigo 30A. Ou então aquele candidato que não prestava contas, esse ficava impedido de ser diplomado. Mas todo mundo prestava contas. Às vezes tinha as contas reprovadas, mas não prestar era algo raro. Então, em virtude dos prazos curtos que nós teremos, porque a data da posse será mantida em 1º de janeiro, e a eleição, onde tiver segundo turno, por exemplo, vai acontecer um mês antes, 29 de novembro, né? Teremos um prazo muito menor. Fez-se essa inversão do calendário, os candidatos poderão ser diplomados e empossados antes de prestar contas, mas deverão prestar contas depois. E quem não prestar contas depois estará sujeito a perder o mandato. Perfeito. Voltando aqui ao dia das eleições, ao dia das votações, é possível que os tribunais façam parcerias com órgãos de segurança, com o Exército, com a polícia, para que nesse processo das filas aí sejam evitadas aglomerações? Esse é um caminho... É muito provável, não é? É muito provável, Carla, que isso aconteça, né? É claro que existem limitações legais. Por exemplo, as forças policiais não podem ficar a menos de 200 metros do local de votação. Então tem que manter uma distância. Então isso também vai ter que ser observado. Você não vai poder botar a polícia dentro da escola para organizar a fila. Mas a polícia está ali nas proximidades para tentar garantir a ordem, a polícia, o exército, como sempre teve, podendo ser chamada diante de uma situação, por exemplo, de confusão, de crise. Muito provavelmente os próprios organizadores do pleito organizarão as filas e terão a polícia como suporte, caso haja algum tipo de tumulto dentro dos locais de votação. Professor, a gente tem 5 minutinhos, acho que dá para responder a última pergunta. A Ruby pergunta: professor, fale rapidamente sobre o abuso de poder religioso e o posicionamento do ministro Fachin. Bom, o abuso de poder religioso é uma novidade, né, que está se discutindo agora.
se haveria ou não essa possibilidade. Já existem julgamentos no sentido de que pode. O ministro Fachin, inclusive, está caminhando nesse sentido. O assessor dele também, que é Frederico Alvino, né, que é o maior especialista do Brasil no assunto, tem um livro onde ele fala sobre essa possibilidade. E eu, particularmente, entendo que o abuso de poder religioso nada mais é, embora ele não tenha uma previsão específica na lei, ele é uma modalidade de abuso de poder político. Porque o que é o abuso do poder político? Muita gente, equivocadamente, inclusive na jurisprudência, nos livros, confundem o abuso de poder político com o mau uso da máquina administrativa. Como se a política só existisse dentro da administração pública. Como se a política fosse a ética da polis, pura e simplesmente. Mas Michel Foucault, grande pensador do século XX, ele já dizia: as relações de poder, a política, existe em qualquer relação humana, pública ou privada. Se existe poder nas relações privadas, se existe política nas relações privadas, pode haver abuso de poder. E se esse abuso de poder na relação privada interfere no processo eleitoral, existe abuso de poder político nas eleições. Então, o abuso de poder religioso ele pode acontecer dentro das relações privadas se ele tiver finalidade eleitoral e retirar do eleitor, essa que é a grande questão, retirar do eleitor sua autonomia, sua capacidade de decidir, teremos aí a caracterização de um abuso eleitoral. A Justiça Eleitoral vai ter que analisar caso a caso, mas é possível sim o abuso de poder religioso ser configurado como uma modalidade de abuso de poder político, e essa é a tendência doravante. Uhum. Eu queria agora te pedir para fazer as considerações finais, para a gente poder encerrar sem ser derrubado pelo Instagram, que quando chegamos em 1 hora cai de repente, e aí eu acho interessante que você faça suas considerações finais aqui para a gente encerrar esse momento. Antes disso, queria já te agradecer, porque esses esclarecimentos são sempre muito oportunos e é uma honra para mim estar aqui podendo ter esse diálogo com você nesse momento. A honra é minha, você é um excelente profissional, muito competente, faz um brilhante trabalho no TRE Bahia. Não é à toa que a gente faz questão que você esteja lá com a gente. Queria mandar um abraço para o nosso amigo Felisberto Bucão, grande responsável por tudo isso, não é? A grande mente pensante do TRE Bahia, o homem que transformou aí a comunicação da Justiça Eleitoral, não só na Bahia, mas no Brasil. Então, ele é o grande responsável por a gente ter esse projeto, dessas lives, levar informação, né, ao público. Para mim é uma grande honra sempre, uma grande alegria estar participando desses eventos, esclarecendo, fazendo meu papel de servidor público, não é? Que é servir ao povo, buscar conscientizar o povo, dentro do possível, dentro das minhas limitações, para a importância da democracia, da importância do voto, e dizer a todos que a Justiça Eleitoral está trabalhando para que tenhamos uma eleição tranquila, dentro do possível, uma eleição que valorize a nossa democracia, que não seja um vetor de transmissão do vírus Covid-19, que tenhamos saúde, paz, tranquilidade e que a democracia não morra com o coronavírus. Que assim seja. Muito obrigada, viu, professor? Um abraço. Eu que agradeço também. Um abraço a todos aqui que nos acompanharam. Até a próxima. Até. Até. Um abraço. Tchau.